Vamos então ao nosso primeiro assunto do dia. A Polícia Federal indiciou nessa quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo, por tentativa de obstrução de justiça na ação da trama golpista. No relatório, a PF apresenta uma série de mensagens e áudios trocados pelo ex-presidente com o pastor Silas Malafaia e com o Eduardo Bolsonaro. Tem muita coisa para a gente destrinchar sobre esse assunto, então a gente separou os principais pontos e eu vou pedir a ajuda aqui da Larissa para a gente explicar todas as nuances dessa conversa e dos planos ali que foram revelados pela PF do bolsonarismo. Lari, o primeiro ponto, foram encontradas conversas de Bolsonaro ali planejando um pedido de asilo político na Argentina. A gente até separou um trecho, um rascunho do que seria dirigido ali ao presidente argentino Javier Milei, em que ele descreve, vou aqui abrir aspas, de início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente fui alvo de diversas medidas cautelares. Lari, a gente não sabe exatamente quando foi escrito esse pedido, mas a gente sabe que uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente era não se aproximar ali e ter contato com embaixadas. O que revela esse plano? E aí eu aproveito e já te pergunto qual que foi o pronunciamento da família Bolsonaro após esse pedido ali de indiciamento. Letícia, então, eu fui analisar com mais calma o relatório da Polícia Federal, em relação a esse indiciamento. Especificamente sobre essa questão desse possível pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, o relatório da Polícia Federal é bem enfático e eu vou abrir aspas aqui para o trecho que cita, um dos principais trechos ali do relatório da PF, que é bastante longo, mas esse é um dos principais trechos para a gente compreender qual foi ali o entendimento da Polícia Federal em relação a esse ponto específico. Então, o relatório diz o seguinte: durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo de texto no formato DocX, com última modificação em 12 de 2 de 2024, cujo conteúdo revela que Jair Messias Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Embora se trate de um único documento em forma editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal. Então, Letícia, esse fato específico, esse documento específico encontrado, embasa todo esse argumento da Polícia Federal para dizer que havia ali uma tentativa de fato do ex-presidente Jair Bolsonaro deixar o Brasil, apesar de todos esses pontos também que são apontados. Era um documento editável, ainda não tinha assinatura, ainda não tinha uma data específica, mas esse ponto da investigação tem, de fato, um destaque no relatório da Polícia Federal. E aí você me perguntava sobre o posicionamento, da família Bolsonaro em relação a esse indiciamento, mas antes a gente estava com uma expectativa em relação ao que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro iria dizer sobre tudo isso. E há pouco, ao portal G1, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, falou especificamente, inclusive, sobre essa questão desse documento com um pedido de asilo político ao Milei. Então, ao G1, ele disse o seguinte: muita gente mandava muita coisa para ele, todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar, nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu. Essas são as aspas do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno. Ou seja, a gente pode observar em relação à defesa que o argumento
Ele não tinha nenhuma medida cautelar vigente naquela época, fosse a tornozeleira eletrônica, fosse a prisão domiciliar ou mesmo alguma outra medida relacionada a alguma restrição, né, alguma restrição vigente ali, e que ele poderia ter saído do país e não saiu, meio que tentando invalidar o encontro desse documento, né? Mas, se a gente pega em relação ao posicionamento da família Bolsonaro, a gente tem uma postagem de Eduardo Bolsonaro logo depois, um pouco depois ali da confirmação do indiciamento, e ele dizendo o seguinte, né? E aqui também vou abrir aspas para a gente poder compreender exatamente o que disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente lembra está nos Estados Unidos. Então ele disse que minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Por quê? Porque a gente lembra que esse indiciamento agora é por tentativa, né, de coação em relação às investigações dos atos golpistas. E ele continua, né? Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Foi isso que ele disse lá na conta oficial dele no X, então negando que a atuação dele seria uma forma de tentar obstruir ou dificultar as investigações, as apurações, os processos aqui no Brasil. Então, Letícia, esse é o cenário que nós temos de momento, né? Temos vários pontos que a gente ainda vai discutir aqui no primeira análise, mas é importante a gente já trazer essa questão do documento com esse pedido de asilo político, porque de fato tem um destaque muito significativo no relatório da Polícia Federal, Letícia.